Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, e no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre um dos contos do livro O Aleph, em específico o conto chamado A Casa de Asterion. E eu vou falar só sobre esse conto porque eu pretendo fazer um vídeo ainda falando sobre os reis do Júlio Cortázar. E como esses dois textos têm muito a ver um com o outro, eu preferi fazer vídeos separados, mas enfim. Digamos que essa seja a parte 1. E a Casa de Asterion vai falar de um dos mitos mais famosos de todos os tempos, que é a história do Minotauro. E eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes, porque senão ele ia ficar muito grande. Porque eu vou falar um pouquinho da história, ou pelo menos um pouquinho que eu sei da história do Minotauro, para que vocês fiquem com a história bem clara na cabeça. Bom, segundo a lenda, né, do Minotauro, o rei de Cretas, se não me engano chamado Minos, ele se tornou rei, só que ele vivia em muita disputa com os irmãos. E por conta disso, ele pediu ajuda para o Poseidon, para que o Poseidon enviasse um sinal de que o reino dele seria um reino próspero. E o Poseidon envia um touro branco que sai do mar e diz para o rei Minos: olha, você vai ter que sacrificar esse touro para mim. Só que esse touro é muito bonito. E o rei, então, decide que não vai sacrificar aquele touro e sacrifica um outro touro qualquer, o que provoca a ira do Poseidon. O que o Poseidon faz, então? Ele vai falar com a Afrodite para que a Afrodite ajude a dar uma lição no rei Minos. E a Afrodite, como era a deusa do amor e da beleza e de tudo mais, faz com que Pasífae, que era a mulher do rei Minos, se apaixone pelo touro e faça sexo com ele. A mulher, isso acontece realmente, a Pasífae então acaba se apaixonando por um touro e pede ajuda para um arquiteto chamado Dédalo, para que o Dédalo construísse uma vaca de madeira para que ela possa, né, enganar o touro ali para poder ir para os finalmente. Enfim, e desse encontro, digamos assim, nasce o Minotauro, que é metade homem e metade touro. O rei Minos fica totalmente horrorizado com aquilo e manda o mesmo Dédalo, que fez a vaca, construir um labirinto para ele poder colocar o Minotauro lá dentro. E é isso que ele faz. Só que o filho do rei, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela, lá embaixo, acaba morrendo numa guerra em Atenas. Em Atenas? Eu acho que é, não me lembro mais, já faz muito tempo que eu ouvi essa história, mas enfim. Ele morre nessa guerra e o rei vai se vingar de Atenas e ele consegue fazer isso. E como forma de vingar a morte do filho, ele manda sempre que 7 homens e 7 mulheres vão de Atenas para Creta. E quando eles chegam em Creta, ele joga essas 14 pessoas ali no labirinto para que o Minotauro, enfim, as coma, as devore. Só que em uma determinada época, eu já vi duas histórias. Uma que diz que é todo ano que isso acontece e uma que diz que é a cada 9 anos. No conto do Borges, ele usa a versão que é de 9 anos. Então, enfim, vamos dizer que a cada 9 anos, essas 14 pessoas, sendo 7 mulheres e 7 homens, vão parar então dentro do labirinto do Minotauro. Pois bem, só que o Minotauro, como é um monstro sanguinário, acaba sempre matando e devorando essas pessoas, enfim, né? Só que dentre essas pessoas, um dia aparece um jovem guerreiro chamado Teseu, que se propõe a matar o Minotauro e com a ajuda da Ariadne, que é a outra filha do rei Minos, ele consegue arranjar o sistema para entrar no labirinto e poder sair. A Ariadne dá um novelo de lã para ele, para que ele possa saber como voltar depois que ele tiver matado o Minotauro. Pois bem, ele entra, mata o Minotauro e salva todo mundo. Esse é o mito do Minotauro. Só que o Borges, né, faz uma coisa um pouco diferente. Primeira coisa, ele não chama o Minotauro de Minotauro, ele chama o Minotauro de Asterion. E para quem não sabe, Asterion é
o verdadeiro nome do Minotauro na lenda. E outra dica que o Borges dá, logo no início do conto, de que se trata realmente dessa figura, é a epígrafe que é do Apolodoro, que diz o seguinte: e a rainha deu à luz um filho que se chamou Asterion. A rainha, no caso, fazendo referência, então, à ascendência real do Minotauro. Mas, enfim. Aqui, então, nesse conto, quem vai contar esse conto vai ser o próprio Minotauro, que vai dizer que várias das coisas que as pessoas espalham por aí sobre ele é mentira. Por exemplo, as pessoas vivem dizendo que ele está preso naquele labirinto, só que ele fala que não, que ele está ali porque ele quer, porque na casa dele não existe nenhuma porta e nenhuma janela. E mesmo se existisse, estariam todas abertas para quem quisesse entrar ou sair de lá. Dizem também que ele não gosta de mulheres e ele vai sempre desmentindo todas essas histórias que contam só para denegrir a imagem dele, digamos assim. E um dos passatempos que ele tem nessa casa dele é justamente o de ficar brincando pelas galerias do labirinto, né? Então ele passa o dia inteiro correndo, pulando, fingindo que está dormindo e fingindo que pessoas vêm visitá-lo. E quando chegam essas pessoas realmente para poder, enfim, para ele poder purificá-las e livrá-las do mal, elas se assustam tanto com ele que acabam morrendo. Então, uma maneira dele diferenciar uma galeria da outra é pegar esses corpos e ir colocando em vários pontos do labirinto ali para ele poder não se perder dentro da própria casa. Só que, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que o Minotauro é uma figura muito solitária, né? Afinal de contas, ele está ali e ele não tem ninguém que seja igual a ele, né? E essa perspectiva de que ele vai ficar ali, né, naquele lugar com infinitas portas, com infinitas galerias, infinitos corredores e infinitas cisternas, acaba sempre gerando um desconforto nele, um sentimento de tristeza e de solidão. Então, quando uma dessas vítimas, né, no caso, no mito verdadeiro, digamos assim, são vistas como vítimas, aqui não, são vistas mais como visitas mesmo à casa do Asterion. Uma dessas visitas, antes de morrer, um dia, olha para o Asterion e fala que em breve chegará uma pessoa que vai matá-lo, né? Que vai matá-lo não, que vai livrá-lo dali. E a partir desse momento, o Asterion, que é o Minotauro, sente a alegria renovada, porque ele percebe que realmente haverá uma maneira de sair dali definitivamente, mesmo que essa maneira seja através da morte. E a gente fica sabendo, enfim, se essa profecia se cumpre ou não, justamente na última página do conto, que eu não vou falar para vocês como é que é, mas eu vou deixar o conto lá embaixo linkado para que vocês leiam, porque é um conto muito bom. Enfim, então percebam que enquanto no mito original o Minotauro é visto como um ser horrível, um ser, enfim, quase uma maldição, aqui o Borges ele se encarrega mais de mostrar que poderia ter ser um monstro, sim, porque afinal de contas é a mistura de um homem com um animal. Só que continua sendo um homem, né? Então, assim, muitas das histórias que envolvem o Minotauro mostram mais o lado monstruoso dele. Aqui a gente fica sabendo mais do lado humano, do lado que sente medo, do lado que se sente sozinho, do lado que percebe que não há ninguém igual a ele. Inclusive ele gostaria que a pessoa que o viesse livrar daquele tormento que é ficar ali naquele labirinto fosse um pouquinho parecido com ele. Enfim, e é uma história muito boa mesmo. Dá um pouco de dó do Minotauro mesmo, saber que ele está nessa condição. Mas enfim, eu vou deixar o conto lá embaixo, como eu falei para vocês. Não deixem de lê-lo lá embaixo. E é isso então. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque você não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso você não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. E não esqueçam de ler também lá embaixo
o conto que eu vou deixar para vocês, tá? É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!